eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Escuta-me. Escuta-me. Abba. Cantemos mais uma vez, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê meu coração. Vê meu coração. Sou teu filho. Eu sou teu filho. Escuta-me. Abba. De abrir os seus olhos. Eu poderia passar a noite inteira cantando só isso, né? Abba Pai, Abba Pai. E de fato é a experiência que muitos santos viveram, né? Ao meditar na oração do Pai Nosso, na qual hoje o Evangelho, Jesus nos ensina a rezar e ficar horas, né? Apenas na palavra Pai. Mas vamos mergulhar hoje, né? Nessa Eucaristia. Hoje celebramos essa missa votiva à Santíssima Trindade, para assim poder viver essa experiência bonita, dentro desse mês, voltado ao coração de Jesus, nós que iniciamos, né, esse mês com a celebração de Corpus Christi, depois celebramos a abertura do ser na solenidade, o Sagrado Coração de Jesus, e de fato esse coração de Jesus que derrama todas as graças sobre nós, e a maior graça, né, que o coração de Jesus podia revelar a nós é a paternidade de Deus. E é bonito que os discípulos, ao contemplar Jesus rezando e ao ver a intimidade que nosso Senhor tinha com o Pai, eles também chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar assim, desta mesma forma, né? E hoje no Evangelho Jesus ensina essa oração
perfeita, a oração que o próprio Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Gostaria só de voltar um versículo anterior ao evangelho que nós ouvimos, a partir do versículo 6, quando Jesus diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo, e o teu Pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Esse gesto, de entrar no quarto, fechar a porta e rezar ao teu Pai que está em segredo, muito mais do que um quarto físico, da nossa casa, é entrar nesse lugar íntimo do nosso coração. Entra dentro de você mesmo, entra dentro desse lugar seguro, desse lugar do nosso interior, desse Santo dos Santos, esse lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós que uma vez fomos batizados, nos tornamos assim templos da Santíssima Trindade. Por isso o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós. E assim o Senhor nos convida a essa experiência bonita de entrar dentro de si. Fecha a porta, A gente fecha os olhos, Põe a mão no coração, para a gente poder se desligar às vezes das coisas externas, daquilo que nos distrai muitas vezes, das criaturas, para nos prender unicamente ao Criador, que habita dentro de nós, que está no mais profundo do nosso coração. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de suas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes de lhe pedirdes. É bonito porque Jesus nos ensina a rezar com o coração. Muito mais do que pela força das palavras, como se nossa palavra pudesse mudar alguma coisa ou convencer a Deus do contrário. Não é o nosso discurso que vai mudar alguma coisa, não é a força das nossas palavras. Mas muitas vezes a nossa oração, e uma oração sincera e verdadeira, às vezes não tem palavra nenhuma, às vezes é só o silêncio, E como é bom rezar assim, Como é bom às vezes estar diante de Jesus no sacrário, como é bom às vezes entrar dentro desse quarto do nosso coração, do nosso interior, fechar as portas para as perturbações, para as distrações, para os barulhos do mundo, e encontrar esse silêncio, esse lugar de contemplação, aonde o encontro com Deus vai me devolvendo a paz. Às vezes nossa oração, ela é feita de lágrimas, às vezes não tem palavra nenhuma, a gente chora, E Deus conhece, entende e acolhe as nossas lágrimas como oração, porque Ele conhece o que está dentro de nós, como nós cantamos, Sonda-me, Senhor, vê meu coração. Antes mesmo de nós dizermos alguma palavra, Ele já conhece, pois o Pai sabe do que precisais, antes de lhe pedirdes. Fala para quem está do seu lado aí, o Pai sabe do que você precisa. Ele sabe, que Ele conhece, porque Ele sonda o nosso coração, E aí Jesus vai e ensina essa belíssima oração. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É bonito porque toda oração, ela é feita no plural, Jesus ensina-nos a rezar e chamar Deus de nosso Pai. É Pai nosso, venha a nós o vosso reino, pão nosso, perdoai-nos, livrai-nos, porque a oração, quando ela é feita em comunidade, ela é mais eficaz, ela é mais forte. Quando nós rezamos não sozinhos, mas rezamos em comunidade. Aqui está bonito o testemunho do Cerco de Jericó, onde cada mês nós nos reunimos como irmãos. Às vezes as pessoas perguntam: Padre, eu posso rezar em casa? Padre, não sei o quê. É claro que não é a mesma coisa,
A diferença de nós estarmos reunidos como irmãos, como comunidade, porque a oração uns pelos outros, isso nos fortalece. A gente sabe, entende hoje também as facilidades, os meios que nós encontramos também, né? Rezamos às vezes pela TV, né? Pelo celular, pela internet. Isso é válido? É bom, mas não substitui a oração comunitária. Não substitui o estarmos reunidos como irmãos, diante do nosso Pai e rezarmos juntos, uns pelos outros. Por isso, a primeira palavra, né, já nos remete àquilo que é essa grande revelação que Jesus veio trazer para nós, de que Deus é Pai. Porque Ele é Pai, nós somos filhos. Nós somos o quê? Pode ser mais forte. Nós somos o quê? Filhos. E filhos amados, né? Filhos nos quais Deus conhece e sabe do que nós precisamos. Estás nos céus. Que é esse céu? Vai nos dizer Santo Agostinho que esse céu aqui é essa porta, é esse quarto onde nós entramos, fechamos a porta, encontramos com Deus. O céu é onde Deus está. E se Deus está no meu coração, aqui no meu coração é o céu. Se Deus está presente na palavra, vai estar presente na Eucaristia, nesse altar daqui a pouco. O céu é aonde? É aqui, né? O céu é bem aqui, né? Tem uma música da Nova Aliança que diz isso, né? A Andresa gravou esses dias, regravou, né? O céu é bem aqui, aonde Deus está, o céu está. Santificado seja o seu nome. O santificado aqui é que Ele, não é que nós o santifiquemos, né? Mas é que Ele nos santifica. Santifica a nossa vida, venha a nós o Teu reino, né? Que Ele possa reinar em nós, em nosso coração, na nossa vida, para que a vontade dEle aconteça, como no céu, aqui na terra. Esses 3 primeiros pedidos do Pai Nosso se referem a Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, que se manifeste em nossa vida, o poder, a glória e o reino de Deus possa vir até nós, para que a glória dEle, a santidade dEle, habite o nosso coração, para que o reino dEle aconteça em nossa vida, que Ele possa reinar em nós, em nosso coração, para que a vontade dEle aconteça em nós, nós sejamos dóceis e obedientes a esse Pai. Depois, o 4º pedido do Pai Nosso, são 7 pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos o pão, e esse pão pode ser o pão material, mas também, além do pão material, é o pão da palavra, é o pão eucarístico, é o pão da vida, é o pão de cada dia. Nós não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós rezamos e pedimos esse pão nosso de cada dia, estamos pedindo a graça da Eucaristia, que é esse alimento diário, o pão da palavra, que deve ser o nosso alimento diário. Todo dia eu devo comungar e me alimentar da palavra de Deus. Todo dia temos a possibilidade também de nos aproximar desse banquete eucarístico, que é o pão da vida, que é o próprio Jesus. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse Pai que é misericordioso nos ensina também a ser misericordioso. E assim como nós somos capazes de perdoar o irmão, ao experimentar o quê? A misericórdia que vem de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis entrar na tentação. E aqui nós pedimos a Deus o dom do discernimento e da fortaleza, para discernir entre aquilo que é uma aprovação de Deus e aquilo que é uma tentação do maligno. E pedimos o dom da fortaleza para não nos deixar sermos enganados pelo mal. E logo pedimos, mas livrai-nos do mal. E aqui não é um mal abstrato, mas um mal pessoal. Esse mal que é o demônio, que é Satanás, né, que não dorme, que é astuto e que o tempo todo está como um leão a rugir procurando a quem devorar.
E a oração, ela nos faz o quê? Vigilantes e fortes, para não cairmos na tentação, mas assim vivemos a graça de sermos perdoados por Deus e sermos capazes também de perdoar, de dar esse perdão. E olhando para essa oração tão bela, né, do Pai Nosso, olhando para esse Pai que está nos céus e que está também dentro do nosso coração, esse Pai que nos ama e que conhece e sabe do que nós precisamos e vem ao encontro de cada um de nós. Certa vez, né, rezando, né, e meditando um pouco nesse amor do Pai, né, por mim, na minha história, na minha vida, o Senhor me recordava de um fato, né, da minha história. Eu já partilhei isso aqui algumas vezes, né, uma história que me fez muitas vezes olhar a minha experiência, né, de criança, né, que eu vivi com meu pai, e esse Deus falava como era o amor dele, como de pai por mim, né? Às vezes podemos tentar compreender como no mundo de hoje também tem que fazer coisas para merecer o amor, não é verdade? Eu tenho que ser bom, tenho que ser perfeito, tenho que fazer tudo certo para que eu possa merecer o amor, né? Porém, Deus nos ama de que modo? Gratuito. Ele nos ama não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E Ele sonda e conhece o nosso coração. E o Senhor me recordava, né, de um fato da minha história, quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, né, eu tinha uma bicicleta pequenininha, azul, né, e aí tinha as rodinhas, né, e aí com as rodinhas era fácil, né, andar com a bicicleta, né. Aí eu lembro um dia, meu pai está até ali, ó, ele tirou as rodinhas, né, da bicicleta e ficou me ensinando a andar sem as rodinhas, né. Quem já viveu essa experiência, né, seja como pai, seja como filho, sabe como que é, né? É um desafio, né? Meu Deus do céu, né? Andar agora sem as rodinhas, você cai, levanta, né? E vai aprendendo com as quedas. Eu lembro ali que meu pai ficou aquele dia todo tentando, né? Segurando e vai e vem. E depois eu fui tentar sozinho, aí na minha cidade, né? Quando eu era criança, morava em Estrela do Norte. Meu pai tinha um comércio bem na avenida, assim. E eu fiquei tentando várias vezes, até que eu não estava conseguindo já equilibrar bem, né, na bicicleta, né? E aí, agora vocês vão imaginando, né? Pensa um menino, né, pequeno, uma bicicleta azul, passando numa avenida assim, né? E de repente eu já estou indo, né, equilibrando bem na bicicleta. Aí quando está passando em frente o comércio do meu pai, o que eu faço? Não, calma, gente. Eu vou e chamo pro meu pai, né? Para ele poder o quê? Sair e ver, não é verdade? Aí eu estou passando, tá imaginando, né? A bicicleta, um menino pequeno, magrinho do mesmo jeito, né? Na bicicletinha azul, andando assim. Quando eu passo, eu vou e grito o quê? Pai! Aí o que ele faz? Ele olha, né? Até que ele vem, a bicicleta está andando, né? O que eu estou fazendo? Olhando para trás, né? O que acontece? O que tinha na frente? Um quebra-mola. Quando meu pai sai, aonde que eu estou? No chão, né? E rezando, o Senhor me recordava desse fato, né? E às vezes a gente quer, muitas vezes, né, conquistar coisas, para que nós possamos merecer esse amor e esse olhar do Pai. Mas quando o Pai se apresenta, é quando nós estamos aonde? No chão. Às vezes machucado, seja nos nossos fracassos, seja nas nossas dores, e ali às vezes a gente quer o quê? A gente quer fugir do Pai, né? A gente quer fugir de Deus, às vezes é assim, né? A gente começa um caminho até bonito, né? A gente começa a ser o Jericó no início do ano, né? E cheio de propósitos, e vem quaresma, a gente busca a Deus, de repente a gente começa a fraquejar, e a gente vai o quê? Abandonando, vai esfriando, vai deixando, e é justamente ali onde eu me encontro muitas vezes fraco, limitado, não merecedor do amor do Pai, porém mais necessitado desse amor. É onde mais nós podemos experimentar também esse amor de Deus por nós, que é um amor gratuito, que nos ama quando não merecemos ser amados, porém é onde nós mais precisamos.
mas não tenhamos vergonha, porque antes mesmo de nós dizermos, Ele sabe do que nós precisamos. Muito mais do que você mesmo, Ele conhece e Ele sonda o seu coração. E o que nós mais precisamos é de realmente poder dizer com toda a verdade: Pai nosso. Deixar que esse amor do Pai preencha a nossa vida, o nosso coração. Eu te convido a fechar os seus olhos. E agora não apenas fechar os olhos, mas, como diz a palavra, fecha a porta, entra dentro do teu quarto e ora ao teu Pai que está em segredo dentro de você. E agora, ao fechar os olhos, vai entrando dentro deste quarto interior, dentro desse santuário que é a sua alma, que é o seu coração, que é a sua vida. Este lugar onde Deus habita, aonde o Senhor deseja santificar, onde Ele deseja fazer do seu coração esse céu, porque Ele habita em você.